Olá a todos, estou de volta aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês e vocês vão me ouvir muito aqui falar sobre arte e o quanto ela tem o poder de cura e o quanto na minha vida, no meu processo, ela me resgatou, ela me trouxe de volta. Então vocês vão me ouvir bastante falar aqui, porque eu tenho muitas histórias e tenho muitas comprovações de que realmente a arte, e não é só a arte em si, né, como eu faço assim, oráculo e tudo mais, mas a arte de uma maneira geral, através da dança, do canto, da música, da expressão, toda a expressão de arte, ela nos coloca diretamente ligados, interligados com a nossa essência, com a nossa alma, e que as correrias do dia a dia, as dores, os traumas, fazem a gente se afastar dessa nossa intuição, desse nosso propósito. E comigo a arte tem esse papel e esse lugar, e eu tenho uma profunda gratidão. E em 2022 eu tive a oportunidade de trabalhar embarcada em navio de cruzeiro. Eu fiz um contrato de 8 meses, depois eu voltei e fiquei pouco tempo, mas nesse contrato de 8 meses, que para mim foi muito, muito importante, eu estava recém-iniciada no meu processo de autoconhecimento, tinha 2 anos, e para mim a arte ali, principalmente as mandalas dentro do navio, foram ali uma válvula de escape. Foi um momento assim, eu realmente levei a arte como um momento terapêutico ali dentro do navio. Então a gente trabalha muito dentro do navio. Eu vou gravar vídeos para vocês contando um pouquinho da minha experiência dentro do navio de cruzeiro. Eu costumo dizer que foi uma experiência que me mudou muito como pessoa, me trouxe muita maturidade, né? Você trabalhar e conviver com pessoas de diversas nacionalidades, mas eu não romantizo o trabalho, porque é um trabalho desafiador. A gente trabalha muitas horas por dia, a gente quase não tem folga, e para mim ali a arte foi, né, o yoga, a meditação, quando eu conseguia, mas a arte principalmente foi um momento ali de me escutar, de me entender, né, a escrita também intuitiva que eu sempre levei. E a arte nos momentos ali que eu tinha, nos poucos momentos que a gente tinha de folga, eu sempre, a cabine onde a gente morava, dormia, era muito pequena, então eu subia até um barzinho que a gente tinha lá, e eu colocava meu fone de ouvido com as minhas frequências e eu ficava ali um tempo fazendo as mandalas. E para mim aqueles momentos eram momentos de muita conexão. E aos poucos ali eu fui sendo conhecida como a artista brasileira, e eu fiz mandalas e eu dei para diversos amigos quando iam desembarcar, não só brasileiros. Então hoje tem mandalas minhas em vários lugares. E um dia eu fui chamada por um moço do RH, que era responsável por organizar alguns eventos ali para os funcionários do navio. E ele falou, vamos fazer um workshop de arte, alguma coisa? E eu falei, não, eu tenho vergonha, não consigo, ainda mais em inglês, falar com outras pessoas e tal. Para mim sempre foi um desafio, assim, eu me colocar nesse lugar. E ele falou, não tem problema, a gente vai fazer algo fechado, a gente vai pegar uma sala, um restaurante, um lugar que esteja fechado, e eu vou conseguir vinho, queijo, e a gente vai fazer alguma coisa só para poucas pessoas. E ali a gente fez, e foi uma primeira experiência muito incrível. Naquele momento ali, para mim, foi... E aí ele me apresentou, ele falou, eu fiz esse evento aqui para apresentar a Ruth como artista. E ali eu tinha levado meu violino, na época eu estava com o violino para dentro do navio, e ali foi mais um desafio, porque ele pediu para que eu fosse até a minha cabine, que eu pegasse meu violino, que eu tocasse na frente das outras pessoas. E ele foi mais um dos bloqueios que eu enfrentei ali, mas que eu fui mesmo tremendo, mesmo com medo, com vergonha. E foi muito importante, assim, depois de eu terminar aquela demonstração ali, de vir uma pessoa e falar pra mim, nossa, que lindo, quando eu voltar pra casa eu vou comprar o meu violino, porque sempre foi meu sonho, mas eu achava que fosse só pra quem quer ser um violinista profissional, um artista profissional. E ali, para mim, eu estava não só enfrentando os meus bloqueios, como também estava trazendo a possibilidade de outras pessoas também acreditarem em si.
E as mandalas ali foram muito importantes, e depois desse primeiro evento fechado, uns 2 meses depois, eu fui chamada de novo por essa pessoa do RH, agora para organizar um evento para todos os funcionários do navio, numa área aberta, onde várias pessoas tivessem contato, porque ali muitas pessoas trabalham os 8 meses do contrato, 9 meses, e as pessoas vão do trabalho para a cabine, toma banho, dorme e trabalha e volta para a cabine, e é um ambiente estressante, saudade de casa, dos filhos. Então ali, junto com o RH, eu organizei um workshop, ali um movimento muito interessante, onde as pessoas puderam sair do trabalho, parar um pouquinho, cantar, tocar, comer alguma coisa, interagir, desenhar, pintar algo, né? E naquele momento também eu fui até a minha cabine, eu peguei violino, eu toquei ali na frente de não sei quantas pessoas, e foi engraçado ver assim os meus chefes do restaurante ali me olhando e me elogiando ali, porque não tinham ideia, né, de que eu era capaz de tocar um violino estando trabalhando num restaurante como garçonete, enfim. Mas a arte ali me resgatou de muitas maneiras. E no segundo contrato, quando eu voltei, né, eu fiquei pouco tempo, mas foi o tempo suficiente que eu precisava para finalizar alguns ciclos ali dentro do navio. Eu fui convidada por um artista filipino que estava refazendo ali uma arte na parede do navio, e ele me convidou com muito carinho para que eu deixasse um pouquinho da minha energia ali, para que ajudasse ele finalizar algumas coisas ali dentro daquela arte. E foi um momento único, assim, eu trazer ali um pouco da minha energia com a minha playlist, com a minha música, e passar alguns momentos ali, deixando um pouquinho ali da minha arte registrada no navio. Hoje eu não trabalho mais embarcada em navios de cruzeiro, foi um ciclo que eu fechei, mas até hoje tem algumas aquarelas, tem arte, tem mandala minha ali dentro daquele navio. Então, para mim, assim, quando eu comecei esse trabalho e que eu entendi o poder da arte, o poder da cura, e uma das minhas missões eu entendi que é levar a arte como ferramenta de cura para o mundo, e hoje sabendo que a minha arte ali dentro do navio, ela está circulando pelo mundo, e tem várias outras histórias, e em um outro momento eu volto aqui contar para vocês um pouquinho de como também foi a minha experiência vendendo a minha arte na Irlanda, o tempo que eu morei lá, fazendo intercâmbio e trabalhando, podendo levar a minha arte também como ferramenta de cura para outras pessoas. Então é isso, gratidão.